pessoal, eu sou o professor Newton do canal Se Achegue à Matemática. E nós vamos trabalhar hoje com um assunto assim bastante interessante, que inclusive cai bastante em vestibulares, é estudado no ensino médio. Inclusive hoje em dia as escolas elas têm trabalhado com um conceito de educação financeira. E nós vamos então trabalhar durante algumas aulas sobre matemática financeira. E daí então nós já vamos logo de início nessa nossa primeira aula, onde a gente vai trabalhar matemática financeira, trabalhamos inicialmente com o conceito de juros. Então, o que vem a ser juros? Os juros, eles fazem parte da nossa vida. Então, se tomamos um empréstimo, por exemplo, então nós vamos pagar juros. Se emprestamos um dinheiro, por exemplo, vamos pagar a pessoa que tomou emprestado de nós, vai pagar juros. Eventualmente, uma determinada pessoa, assim, por algum motivo, ela atrasa um determinado pagamento, ela vai pagar juros. Então, os juros, eles fazem parte do nosso dia a dia. E conceituando juros assim num conceito bastante simples, é a remuneração paga ao dono do dinheiro pelo uso do valor. Então, conforme nós dissemos, eu empresto um dinheiro, por exemplo, para você. E então eu sou o dono do dinheiro. E aí eu vou emprestar o dinheiro por algum tempo. E aí então esse dinheiro eu poderia estar utilizando para uma outra finalidade e tal, mas ele está em seu poder. Então você vai pagar os juros pelo uso do meu dinheiro. Seria como se fosse, digamos assim, um aluguel do dinheiro. E aí dentro ainda desse conceito de juros, vai entrar a taxa. E a taxa, na verdade, é o percentual de remuneração que é paga pelo uso desse dinheiro. E agora eu quero já fazer uma tabela onde nós vamos começar a classificar esse conceito de juros. Nós vamos inicialmente falar de juros simples e posteriormente vamos falar de juros compostos. Então eu vou colocar aqui uma tabela onde nós vamos então conceituar e exemplificar os juros simples. Meses a uma taxa de 3% ao mês. Quanto que ela pagará de juros? Então eu vou exemplificar através do sistema chamado juros simples. Então, por exemplo, nós dissemos, a pessoa toma R$1.000 emprestado por um período de 6 meses a 3% ao mês. Então, quanto que ela vai pagar de juros no final do período? Então, vamos supor que ela tomasse esse dinheiro emprestado no mês de abril. Então, nós teríamos abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 6 meses. Então, no sistema de juros simples, agora já explicando o que é juros simples, como que funciona o sistema de juros simples? O valor a taxa, ela vai incidir sempre sobre o valor do principal, que no caso, então, são os R$1.000. Os R$1.000, eles são chamados de capital, ou seja, o capital é aquele valor inicial. Então, no sistema de juros simples, a taxa de juros, ela vai incidir sempre em cima do capital, ou seja, sempre em cima do valor principal. Então, eu fiz aqui a demonstração através dessa tabela. Então, nós temos aqui no mês de abril. Então, ela pegou os R$1.000 emprestado a 3% ao mês. Então, de onde saiu esse 3 aqui, 0,03, esse 3 centésimos? Porque 3%, se você dividir 3 por 100, vai dar esse número, ou seja, 3 centésimos. E quando nós vamos fazer a representação para poder fazer o cálculo de juros, então nós sempre temos que transformar já em decimal. Agora, você poderia também representar assim, 3 dividido por 100, mas não pode esquecer que tem que multiplicar pelo 3 e dividir pelo 100. Mas aí a gente já coloca já no valor em decimal. Então, no mês de abril, R$1.000 a uma taxa de 3% ao mês. Então, R$1.000, 3%, em cima desses R$1.000, vai dar R$30. Então, no final do mês de abril, ela vai ter um montante. Então, ou seja, o que é um montante? O montante já é o valor total daquele período. Então, no final do mês de abril, ela vai ter um montante de R$1.030. Depois do mês de maio,
Esses 3% ao mês, como nós dissemos, juros simples, ele vai incidir sempre sobre o capital, que é o valor principal. Embora que ele já tenha um montante de 1.030 no final de abril, mas os 3% vai incidir sempre sobre o capital. Então, novamente, ó, R$1.000 vezes 3% vai dar R$30, e R$30 mais o 1.030 vai dar 1.060, que é o montante no final do mês de maio. Depois, no final do mês de junho, a mesma coisa, 3% em cima dos R$1.000 vai dar, então, R$30. R$30, então, 1.060 mais os R$30 que rendeu de juros no mês de junho, vai dar um montante no final de junho de 1.090 e assim sucessivamente, ó. Mês de julho, R$1.000 em cima, aliás, 3% em cima dos R$1.000. R$30, né? Então, R$30 mais os 1.090 do mês anterior, vai dar um montante no mês de julho de 1.120. Depois, no mês de agosto, a mesma coisa. Mês de setembro, a mesma coisa. E no final do mês de setembro, que é o final do período do empréstimo, ela vai ter, então, no caso, 1.180, né? Então, neste caso, 1.180, né? Que ela vai ter, assim, no caso da dívida. Então, ou seja, ela 1.180 menos os 1.000, que é o capital, ele vai ter, então, R$180 de juros, tá? Então, se nós pegarmos aqui 30... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 vezes 6 vai dar realmente esses R$180 de juros deste valor. Porém, nós temos uma outra maneira, uma outra técnica. Eu fiz essa demonstração aqui para vocês poderem ver que o valor da taxa ela vai incidir sempre sobre o capital. Mas se fosse um empréstimo assim de 72 vezes, você ia fazer uma tabela assim com 72 meses, não havia necessidade. Então existe uma fórmula que nós vamos aqui fazer a demonstração utilizando essa fórmula. E essa fórmula é a fórmula do juros simples, que nós vamos trabalhar nela a partir de agora. Então, essa é a fórmula do juros simples, é a fórmula que nós vamos usar a partir de agora. Então, a fórmula é o seguinte: J de juros é igual a C de capital, vezes o I, que é a taxa. Esse I pode ser representado também como T, alguns representam como T da taxa, vezes N, que é o período. Então agora é só você substituir. Então qual vai ser os juros desse valor de R$1.000 que foi emprestado durante 6 meses a uma taxa de 3% ao mês? Então, ó, juros é igual. Qual é o capital? R$1.000 vezes taxa, sempre em decimal. Então 3 dividido por 100, 3% vai dar esse número 3 centésimos. Vezes o período, que é 6. E agora nós vamos ter, então, aqui R$180 de juros. Então, este é o conceito inicial sobre juros simples. E lembrando, então, que no caso do juros simples, o valor da taxa, ele vai sempre incidir sobre o valor principal, que no caso, então, é o capital. E depois, nas próximas aulas, nós vamos trabalhando outros exemplos. Então é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se achegue à matemática e venha viver a sua experiência.